Ensinar como ensinados somos é a nossa missão. A aula de hoje vai falar da história de Esther, a rainha que representa nesse nosso vídeo o último grau da evolução humana em questão de destruição do nosso ego. Para chegarmos a esse estudo, vamos entender que existem 4 níveis de estudos, onde nós vamos retirar dali a essência da mensagem que a Bíblia quer nos trazer. A primeiro momento, existe o nível Peshet. Esse nível é o nível literal, aquele do qual você lê a Bíblia e você entende ali a história que está. Por exemplo, o nível onde você lê a história de Adão e Eva e entende que é um casal que está no paraíso. Então, esse é o primeiro nível. O segundo nível é o Remes. Nesse nível, você começa a fazer a associação da leitura. Então, você lê e interpreta o que a mensagem quer trazer com algo do seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, você começa a elevar a sua leitura. O terceiro nível é o Drash. Quando você faz o Drash, você retira dali o conhecimento da leitura que você está fazendo. Então, é mais um nível que você sobe. Porém, existe o quarto nível, que é o nível Sod. Nesse nível Sod, você tira dali o segredo da leitura. Você tira os mistérios espirituais. Você tira a essência. Nesse nível, você encontra os revelares. Então, quando nós vamos pegar a box, por exemplo, nós vemos que ela foi escrita a puro nível Sod. Porque daqui saíram os revelares. Daqui você encontra a essência. E a essência é o que explica o que está na BS. Então, nós vamos hoje verificar a história de Esther nesse nível, no nível Sod. Esse assunto é assunto para um outro vídeo, uma outra aula. Porém hoje, só para a gente entender, porque a gente tem trazido os nossos vídeos aulas nesse nível Sod. E muitas pessoas não estão entendendo. Por quê? Porque é acostumado a ler a Bíblia no nível Peixe, no máximo Remes. O Drash é para aqueles mais elevados, onde tira algum pouco de conhecimento. Porém, é necessário desenvolver o nível Sod para entender os mistérios que tem ali na mensagem bíblica. Então vamos lá. Esther, ela representa então, nessa nossa aula, o último grau de elevação, da correção do nosso ego. Esther era uma pessoa oculta. Ela ocultou a sua nacionalidade. Quando ela conheceu Assuero, ela veio de uma terra onde lá ela era criada pelo seu tio Mardoqueu, ou Mordecai. Ela, sendo a ocultação, ela é uma força que vem direto do Criador para trabalhar o povo, a fim de que esse povo faça a sua correção interior. É isso, a nível Sódio, que essa história quer nos trazer. Assuero era o rei. Assuero, ele representa o rei do mundo. Então, a nível Sódio, quando encontramos na Bíblia a palavra rei, nós vamos associar, vamos passar por esses níveis e vamos chegar à conclusão de que rei é o próprio Criador. Ele representa o Criador. Assuero viveu sim em nosso mundo físico. Ele foi um rei que coordenou todo o seu povo. Ele vivia com a sua esposa, a rainha Vasti, que por sua vez ela representa o mundo que não escuta o rei.
Hoje nós estamos nesse nível, né? A humanidade não está escutando o Criador, a humanidade está separada do Criador, é arrogante, fala o que não deve, porque a população hoje do mundo inteiro, eles falam muitas coisas que o Criador abomina. O que tem na boca da população mundial é a abominação. Hoje nós temos um Revelare com a Covid, onde o Criador, uma representação SOD, nos deu a máscara porque ele não quer mais ver a boca do povo, porque o povo só fala o que não deveria falar. Então Assuero, ele representa o Criador, o Rei do mundo, e ele tinha um plano geral. O plano geral é fazer com que a população, o povo, se eleva em consciência. A sua elevação, ela é necessária porque nós vimos em oportunidades anteriores que o povo desceu em involução, ele foi evoluindo, mas é necessário retornar para os mundos superiores. Quando isso acontece, é chamado regeneração, que nós vamos ver daqui a pouco. Esther, então, ela é essa força que vem para fazer essa mudança. Enquanto a rainha Vashti representa o mundo que não escuta o rei. Então esse mundo não está escutando o Criador. É um mundo arrogante. Então entre a rainha Vashti e Assuero existia então uma separação, a divisão entre o povo e o Criador, entre o povo e o rei. E Esther, essa força que veio do Criador, ela veio para unir o povo ao Criador. Em algum momento da história, nós vamos ver que ela pede jejum e oração. O que jejum e oração significa a nível sódio, um nível de entendimento? Significa transcender o ego e conectar-se ao Criador. Então é isso que representa jejum e oração. Nós temos que transcender o nosso ego e reconectar aquilo que nós estamos desconectados. Essa força, ela veio para quê? Para fazer a reconexão com o Criador. Então ela liberta o povo do ego. Ela, uma força modesta, calma e inteligente. Esther era muito inteligente. E então, após esse pedido, o povo, eles matam seus inimigos. Mais uma interpretação a nível sólido. Matar o inimigo é matar o seu ego interior. O mal que está dentro de cada um, eles mataram. Isso é a representação da mensagem onde está dizendo que o povo matou os seus inimigos. Esse mal, ele é contrário à força para a reconexão. Ele é uma oposição a essa força. Então o povo matou. Quando o povo matou esse mal, se reconectou ao Criador. Essa é a função da força chamada Esther. Esther, então, foi criada pelo seu tio, que era o tutor, o Mardoqueu. Ele vivia ao portão do rei, ou seja, muito próximo do rei, próximo do Criador. Ele estava fazendo uma conexão, ele era a conexão entre o povo e o Criador. Essa conexão, chamada Mardoqueu, é a força de doar. Nós vimos bastante nas oportunidades anteriores o desejo de doar e o desejo de receber. Então, Mardoqueu ou Mordecai representa o desejo de doar. Ele é a força que vem do Criador também, e ele é o tutor dessa força chamada Esther. Ele que comandou, criou e deu vida a Esther.
Vida no sentido de cuidar e preservar. Ela era a sobrinha dele. Ele era um homem misterioso, ele era uma força oculta. Não sabemos de sua geração. Então, nós sabemos apenas que ele deveria ser um comandante de um exército do rei. Por sua vez, também havia Ramã, um homem muito próximo do rei, também comandante, e entre eles acontecia então um atrito. Por quê? Porque Ramã representa o desejo de receber. O desejo de receber representa o egoísmo. Esse é o ego. E Ramã era esse um, por sua vez malvado, e representa todos os vilões de nossa história. O desejo de receber era oposto ao desejo de doar. O desejo de doar vindo direto do Criador. Desejo de receber, aquele de satisfação própria. Quando nós estamos interpretando isso, então, nós podemos perceber que Esther, a força que veio do Criador para fazer com que o povo se reconectasse, que o povo matasse o seu lado egoísta, ela era comandada por uma força, ela era tutorada por uma força chamada Mardoqueu, que, por sua vez, ele irritava muito a força oposta, que era chamada Ramã, que era a força do desejo de receber. Ramã se irrita com ele. E ali a história se desenrola. Nesse desenrolar da história, nós percebemos que o desejo de receber, chamado Ramã, dizia uma coisa importante, que o ego era criado para elevar as pessoas. Ramã não mentia. Essa força, realmente, esse ego, ele é nos dado, ou seja, nós criamos ele interiormente, ele é permissão do Criador, nós fomos constituídos com a capacidade de desenvolver ele, para que ele possa elevar as pessoas. Porém, isso é representado no desejo de receber. Sendo o desejo de receber, ele é apenas deste mundo. Aqui nós temos a árvore da vida. Este mundo é o mundo de Asiá. Nós estamos em Malhut, que representa a escuridão. E Ramã, então, mesmo não mentindo, ele estava apenas nesse mundo. Ou seja, uma pessoa egoísta, por mais que ela faça o bem, todas suas ações não passam de ações egoístas. É o que acontecia com Ramã. Ele era cientista, astrólogo, intelectual, ele era uma pessoa muito inteligente e fez a história andar. O ego faz a história andar. Se não fosse o ego, a humanidade ainda estava, por exemplo, o povo do Egito ainda estava sendo cativeiro lá no Egito, sendo escravos. Por quê? Porque foi o ego, chamado Faraó, que empurrou essa humanidade para fora, lá do Egito, que fez caminhar. Nós vimos nas oportunidades anteriores isso, a nível sólido, na leitura bíblica. E aqui é da mesma forma. Ele fez o mundo andar. Porém, quando se acontece uma ação do povo, o povo mata esse mal. Ele mata esse ego. Nós vimos que nós recebemos fases de egoísmo em nossa vida. Nós matamos um, é como se matasse, mas ele não morre, porque ele se regenera e vem numa forma ainda mais forte. Aqui aconteceu o mesmo. Esse Ramã, esse desejo de receber, esse ego, ele foi morto, o povo matou. Ele morreu junto com as suas famílias, todos os seus familiares, e também aqueles que o serviam. Acabou-se, ele morreu. Porém, nós percebemos que para frente acontece mais situações em nossa vida, é assim. Nós somos onda e por isso coisas boas e coisas ruins vão acontecendo a nós. Essa representação, então, nós vemos que Ramã dizia, então, que o ego era criado para elevar as pessoas, mas era apenas nesse mundo.
Por sua vez, o desejo de doar, chamado Mardukeu, ele dizia que o ego foi criado para nós trabalharmos ele e nós ficarmos acima dele, no nível acima do nosso ego. Quando nós somos senhor de nossa vida, quando nós não somos escravos do nosso egoísmo, nós conseguimos estar acima do ego e então conseguimos ver os mundos superiores. Aqui na árvore da vida nós estamos então percebendo que o desejo de receber, ele fica aqui na escuridão, no mundo de Asiá e Malhut, onde nós estamos. E quando nós passamos por cima de nosso ego, nós dominamos os nossos desejos, os desejos de receber, desejos são orações, nós passamos então a viver, ver, perceber os mundos superiores. Então essa é a importância de nós dominarmos o nosso ego. É isso que a força Esther veio fazer para aquele povo. Então ela fez uma diferença. Nós somos iguais àquele povo, porém nós temos uma diferença. Nós já saímos da escuridão, nós não estamos no exílio, eles estavam no exílio. O exílio representa a escuridão. Nós já saímos, nós estamos um nível acima. Então nós temos uma missão de levar essa mensagem, estudar e interpretar a nível só de levar às pessoas que ainda não conhecem. Essa é uma das nossas missões. Então todo esse processo que Esther veio fazer, elevar, tirar o povo de onde estava, é chamado regeneração. Então aqui entra o nosso foco. Regeneração é um novo nascimento. Esse povo nasceu de novo. Eles mataram o ego que estava dominando entre eles. Ramã foi morto. É um novo coração, não um coração de carne, mas o coração interior, vontade. Aquilo que eles faziam antes, passaram a fazer por um outro objetivo. Então, nova criatura, sair da morte para a vida. Eles estavam sendo representados como morte, como morto. Porém, quando eles mataram o inimigo interior, eles saíram da morte para a vida. Eles nasceram de novo. Então é uma mudança, mas mudança moral. Não é uma mudança física. É uma mudança em nossa moral. É tornar-se santo. Já vimos o que é santidade em aulas anteriores. Então é uma mudança do objetivo de vida, a intenção. Tudo aquilo que faziam pode ser que fazemos de volta, porém com outra intenção. Antes para agradar Ramã, agora para agradar Mordequeu, que é o desejo de doar. Você quer receber para doar e não receber para ficar para si. Nós temos na história nossa, para seguirmos, Cristo. Quem é Cristo? Cristo é aquele que possui a luz. Um exemplo, nós pegarmos o nosso sistema solar, nós vamos ver que existe lá o Sol. E todos os planetas estão orbitando o Sol. O Sol é a luz. Por nossa vez, então, nós temos Cristo, que representa e que possui a luz. Então nós temos que orbitar a Cristo. Isso tudo não é meditação. Não chegamos à regeneração, não chegamos ao último nível de evolução meditando. Isso é trabalho. Exige de nós uma ação. Nós temos que fazer algo. Ele não é algo passivo. Meditação é passiva. Nós temos que fazer algo que é ativo. Trabalho. Não é Deus que me muda. Sou eu que trabalho e mudo a minha história. Eu fui constituído com essa força, mas eu tenho que desenvolver ela. Ela não vai se desenvolver sozinha em mim.
todo esse processo eu tenho que trabalhar, eu tenho que abrir mão do meu desejo Ramã, do meu desejo de receber, e tenho que abraçar o meu desejo de doar. Quando eu sair, então, do egoísmo para o altruísmo, eu estou fazendo todo esse processo, subindo em evolução. Isso é chamado de regeneração. Se o meu povo é destruído por falta de conhecimento, nós temos que aprender a interpretar a mensagem bíblica. Não podemos ficar apenas vendo historinha para criança. Nós temos que aprender o que o Criador realmente quer dizer quando algo está escrito na BS ou na Box. Nós temos que interpretar e viver. Não basta termos o conhecimento. Temos que trabalhar, temos que fazer algo em prol da nossa evolução e levar isso a outros. Receber para doar. A nossa missão é instruir como instruídos somos.